Eu sou o príncipe da burguesia, o representante número 1 da classe média alta brasileira, e eu queria falar para você que esse canal aqui é só para quem já fez uma transferência de acima de 50 mil reais. Se você nunca fez uma transferência de valores acima de 50 mil reais, você está no canal errado. O YouTube deu um bug e mostrou esse canal na tua timeline, mas está errado. Nós não te queremos aqui, tá? Eu só aceito comentários nesse canal de quem for da classe média alta. Pois bem, hoje o príncipe da burguesia, ele vem até vós não para entreter, não para ensinar, mas sim para alertar. Sim, eu venho aqui como um profeta declarar: os céus caíram, não em chamas como naqueles filmes cataclísmicos que vocês assistem aí nesses streaming pirata, mas em algo ainda mais apocalíptico. Caíram em cheiro de presunto com pão amanhecido. Eu viajei de classe econômica. E não foi uma experiência antropológica, tá? Também não foi uma aventura jornalística. Foi um castigo. Foi uma purga do espírito. Foi uma travessia dantesca pela cloaca da aviação popular. Mas como tudo que apodrece começa com um pequenino fungo, as companhias aéreas, elas decidiram fazer o impensável: baixar o preço daquilo que jamais deveria ter desconto, que é o preço das passagens aéreas. E como ratos abandonando o esgoto e invadindo o banquete dos deuses, as hordas de pobres, elas subiram aos céus, munidos de mochilas escolares desbotadas, pacotes de bolachas com farelos soltos e aqueles lanches embrulhados em papel alumínio. O papel alumínio, que ultraje culinário é o papel alumínio. Um nobre nunca vai comer um sanduíche embrulhado em papel alumínio. Outrora, os céus eram um Olimpo flutuante, era um reduto etéreo de civilidade e de bom gosto. Era um Éden suspenso onde só adentrava a classe média de berço. Nós, os verdadeiros eleitos, sorvíamos os néctares espumantes em cálices cristalinos, enquanto as aeromoças eram deusas aladas, eram tudo donzelas belíssimas, esculpidas nas nuvens. Elas sussurravam em nossos ouvidos promessas de exclusividade e promessas de toalhas aquecidas, toalhinhas limpinhas. Hoje, as aeromoças, elas parecem matronas encarquilhadas. São verdadeiras sacerdotisas do ranço, com rugas tão profundas que poderiam abrigar até refugiados de guerra. Os seus sorrisos, antes eles eram dignos de um comercial de pasta de dente suíça. Agora, eles mais se assemelham ao esgar forçado de quem já desistiu da vida. E os uniformes? Antes, os uniformes eles moldavam aquelas silhuetas dignas de uma cultura grega. Agora, eles lutam em vão para conter o avanço do tempo e o excesso de biscoitinhos de bordo que essas aeromoças, elas ficam comendo porcaria o tempo inteiro. As aeromoças, elas pegam as comidas saborosas e ficam com elas. Elas repassam hoje em dia pros passageiros as comidas velhas, as omeletes velhas, os ovos fresquinhos, elas comem sozinhas lá nos fundos. Aí a aeromoça vai lá servir o café com aquelas mãos trêmulas, né? Elas são muito velhas, parece que elas têm doença de Parkinson. Aí chega lá com aquela bandeja lá. Hoje em dia, nada no avião ali tem nobreza, nada. Nem o café, que mais parecia um líquido escuro com gosto de ressentimento. E as poltronas? As poltronas, onde antes eu repousava as minhas nádegas esculpidas pelas melhores almofadas lombares de Dubai. Agora, os meus glúteos estão comprimidos entre uma idosa catarrenta que
tossia como se tivesse carvão dentro dos pulmões, parecia que ela trabalhou numa mina de carvão, e do lado um cidadão obeso, bem gordo, que ele respirava como um Darth Vader asmático. Mas e a poltrona? Era reclinável? Só no nome. A alavanca, ela deveria me lançar ao conforto, mas ela não se movia 1 centímetro. E eu lá mexendo, e não mexe. Não reclinava, não fazia absolutamente nada. Era como se eu tivesse sentado num caixote, ouvindo promessas falsas. O apoio de cabeça, então, ele era coberto de um tecido que parecia um feltro mofado. Ele estava infestado com caspa alheia. Eram muitas partículas brancas, formando dunas brancas que cintilavam sobre a luz fluorescente. Cada movimento da minha cabeça me fazia sentir como se eu estivesse esfregando a minha glândula pineal em um couro cabeludo seboso. E ali dentro daquela trincheira aérea, tratava-se de outra batalha, a guerra do apoio de braço. De um lado, um cotovelo ossudo, um apontudo do obeso gigantesco. E do outro, o joelho com erisipela daquela velha que parecia gostar de caldo de mocotó. E no meio estava eu, um príncipe reduzido a um réptil faminto num terrário humano, disputando centímetros quadrados como se fosse um animal selvagem. Então, de repente, veio o pior, um bebê chorando. Não era um bebezinho fofinho, cheio de vida, bonitinho, limpinho, não era. Era uma criatura demoníaca. Era um ser interdimensional, disfarçado de infante. Ele chorava como se alguém tivesse pisado no seu dedinho, em um loop. Era um loop em estéreo por horas e horas seguidas. Foram mais de 8 horas ouvindo aquela criatura chorando. E como se isso não bastasse, tinha os chutes constantes, Eles eram metódicos e ritmados. Eles vinham de uma criança maldita sentada atrás de mim. A minha poltrona, ela virou um tambor, um tamborim de uma escola de samba de favela. Cada chute era uma facada na minha alma, que já estava corrompida por aqueles sanduíches alheios com cheiro de ovo. E o banheiro? O banheiro, ele era um antro da pestilência, ele era um buraco claustrofóbico com aroma de dejetos congelados e fraldas vencidas. Tentar urinar ali sem encostar em nada era um exercício de contorcionismo que nem mesmo um circense do Cirque du Soleil de Las Vegas ia conseguir realizar essa manobra. E eu, o príncipe da burguesia, eu me vi forçado a fazer xixi como um animal em agonia, Flutuando no chão pegajoso, numa dança trágica, para evitar o toque da privada plebeia. Se você encostasse em algo, você pegaria escarlatina na mesma hora. E desse jeito, as viagens aéreas, que foram um dia o cetro cintilante da distinção e da nobreza, degeneraram num circo voador, uma carroça alada, puxada por flatulências da desesperança. Se ao menos os ventos da fortuna soprassem de volta os dias em que os céus eram um feudo exclusivo dos abastados, dos que já seguraram uma taça de cristal com a dignidade de quem nunca comeu um pão com mortadela em fila do aeroporto. Mas ai de nós, ai de mim, os pobres voam. E quando os pobres voam, eles levam tudo com eles. Eles levam o cheiro de sebo, a ausência de etiqueta, os chinelos de dedo e a comida de casa, naqueles potinhos, sabe? Eles levam aqueles bebês descontrolados e aquele monte de adolescentes suados, com aquele bigodinho suado. Isso só pode ser o fim da civilização como a conhecíamos. E eu chorei. Eu não chorei de dor, não chorei de medo. Eu chorei de luto. Luto por um tempo que se foi.
luto pelos céus, que antes eram puros, agora conspurcados por gametas proletários, usando tênis falsificado. Então eu me calei, porque não há mais o que dizer, a não ser classe econômica nunca mais. Nunca mais.